Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje, nós vamos transformar aí o pôster de Invocação do Mal 3 em desenho. O meu objetivo aqui é pegar o pôster e fazer com que ele fique o mais parecido possível com desenho. O aplicativo que nós vamos usar aqui é o Ibis Paint. E aqui, como vocês estão vendo, a primeira coisa que eu fiz foi clonar a camada da foto. E agora eu tô desfocando usando o pincel, a função desfoque, pra gente dar aí uma desfocada nos poros e aí dar tipo assim uma uniformizada e deixar a pele bem lisinha, o que já vai trazer aí, remeter pra gente uma impressão de desenho. É uma parte que eu gosto de fazer, eu não diminuo a opacidade nem nada do tipo, eu deixo tudo no 100%. E vou dando batidinhas aí por todo o rosto para dar essa camuflada nesses detalhes. Depois que a gente fez isso, eu pego um pincel linear e ligo também o estabilizador. Aqui no caso eu tô pegando um tom de marrom e aí eu vou aumentando e diminuindo o pincel e vou passando por todos os traços para dar uma camuflada no traço da foto e parecer mais desenho. Então é um processo um pouco mais detalhista. Eu pego mesmo o pincel linear 2 e passo ali na sobrancelha, fio por fio, para dar essa impressão de que realmente a sobrancelha foi pintada e desenhada. Faço isso no outro lado. E, gente, eu gosto bastante de fazer isso. Eu não assisti Invocação do Mal 3, eu tentei, mas não consegui. E eu não vou no cinema assistir esse filme, porque não dá. Não estamos num momento bom para isso, né? Então, eu falei, eu vou esperar um pouco mais para assistir. Mas se você já assistiu, deixa aqui nos comentários. Eu vi que alguns spoilers. E também eu vi que as pessoas estão falando que não é um filme tão assustador. Eu vi um pouco a premissa, né, que o filme é baseado em um fato real de um rapaz aí de um exorcismo. E eu não vou falar mais, senão eu vou fazer spoiler do filme, mesmo não tendo assistido. Eu acabei sofrendo alguns spoilers e eu não vou fazer isso com vocês, hein, gente. Aqui nessa parte eu tô com pincel aerógrafo e tô reforçando algumas partes. Eu acho legal porque, por exemplo, nessa parte do olho que é branco, eu passo aí o pincel aerógrafo, ele tira o efeito de baixo de foto, o que deixa esse efeito mais de desenho. Então, é uma forma de eu não ter que, né, desenhar lá, mas ao mesmo tempo a gente dá aquela camuflada. Gente, se vocês gostarem de vídeo como esse, eu posso tentar transformar pôster de outros filmes em desenho, então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Estamos tendo 2 vídeos aqui no dia e eu quero muito agradecer vocês, porque a gente já bateu 18 mil inscritos e eu tô gostando bastante do retorno de vocês. Mas seguindo aqui, eu peguei o pincel aerógrafo para fazer esses detalhes, peguei a própria cor da pele, essa parte mais clara, e fui aí reforçando, que forma tipo uma cruz, tá vendo? Então eu vou passando por todo o rosto. Na parte vermelha eu vou pegando a cor vermelha, na parte vermelho mais claro, mais escuro eu vou fazendo isso, vou pintando todo o rosto, né, com esses detalhes. E aí, para tirar a marcação, eu gosto de vir com o desfoque. Lembrando, gente, que eu tô fazendo em camadas diferentes, tá? Não faz tudo na mesma camada não, senão não vai dar certo. No começo, quando eu comecei a fazer esse tipo de ilustração ou transformar a foto em desenho, não dava certo o meu, porque eu cismava que eu queria fazer tudo na mesma camada. E depois que eu descobri como que é fazer com camadas diferentes, eu vi que é outro universo, sabe? Tipo, eu não preciso me preocupar com essas questões. Então, eu vou fazendo cada coisa numa camada só. Depois, se caso o celular começa a travar, porque às vezes quando a gente cria muita camada, o celular acaba travando. E aí, o que eu faço? Aí eu junto as camadas, mas depois de já ter feito, sabe? Mas é importante que na hora de desenhar, a gente faça cada coisa numa camada só. Quanto mais grossa for a camada que vocês fazerem no aerógrafo, mais ele vai ficar parecendo desenho. Então, apesar de eu ter passado com aerógrafo, depois eu vim aí com um pincel de feltro, com a cor aí que tá nessa parte da cruz, e fui reforçando com todas as cores, tá vendo? E aí, por fim, eu venho desfocando, ó. Eu venho com desfoque e olha o efeito que ele dá de desenho, tá vendo? E aí eu gosto bastante e por fim eu venho aí com o de borracha, né, com a borracha,
e vou apagando as partes que ele embaçou. Faço isso também com o restante do rosto dela, então eu vou pegando aí as cores, vou reforçando, vou ali com o pincel de desfoque e desfoque. Olha aí como ele dá um puto efeito, né, de desenho. Depois disso eu faço a mesma coisa no rosto aí dele. E aí eu vou passando por todo o rosto e não tem problema ele ficar estranho assim, porque tem a ver com a sombra. E aí eu vou respeitando as cores da sombra e vou fazendo, né? Em cada parte do rosto aí uma cor diferente, com base na própria foto. E depois que eu faço isso, eu venho aí, ó, desfocando e dá esse efeito. Depois disso eu vou ali na parte mais escura do rosto, que é a parte que tem a sombra, sabe, gente? E vou desfocando também. Com relação à blusa, eu venho com o pincel linear 2. Eu vou fazendo todo aí o desenho. Depois eu vou pintando a parte que é mais escura. Depois eu vou pintando com a parte que é mais clara. E aí, se precisar, eu desfoco. E aí eu gostei bastante de como ficou. É a primeira vez que eu faço nesse estilo. E eu acho que realmente a gente vinha aí com o pincel de feltro, vim reforçando, fica bem legal o resultado. O olho dela também eu peguei algumas partes que eu queria reforçar, pra gente perder. A parte do olho dele também, porque fica, né, tipo, fazer toda a pele e não fazer o olho, fica muito estranho. Então eu já adquiro a parte do olho junto. E aí eu venho desfocando, tá vendo, ó? Como vocês podem ver. Com relação à boca dela, eu fiz várias camadas, mas eu acho que eu esqueci de apagar na hora de desfocar, então ele ficou um pouco esbranquiçado. Então, não esqueçam, tá, gente? Qual eu de apagar a parte aí, ó. E depois eu tirei e vi que o fundo já estava bastante contextualizado com a foto. Então, eu vou fazendo isso. Eu passei um claro aí no dente dela, mas não precisava. Era só, literalmente, eu pegar a borracha e apagar ali a parte do desfoque que deixou esbranquiçado. Depois disso eu venho com o pincel de adicionar e venho adicionando algumas partes claras aí, porque eu acho que dá todo um efeito legal. E eu vejo bastante pessoas fazendo isso em manipulação e eu tô testando para ver. Algumas partes, tipo na boca, eu acabei desfocando, tá vendo? Para dar um desfoque maior. E esse foi o resultado, gente. Ficou desse jeito aí. Se vocês verem a foto antes, deu sim um efeito de desenho, mas eu acho que futuramente eu vou tentar transformar mais. Mas aqui eu gostei bastante do resultado. Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam do filme. Fala para mim também algumas dicas, tá, gente? Eu sempre vejo a dica de vocês e me ajuda bastante. Então deixa aí dicas e sugestões de vídeos que vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.